A aula do dia 13/9, 13 de setembro. Então, dando continuidade, fechando, né, o primeiro tópico, né, o primeiro tópico da nossa disciplina, onde nós trabalhamos, então, a formação, as referências históricas para a formação do Estado moderno e os fundamentos da racionalidade moderna, né? Ou seja, como que nós, modernos, aprendemos a pensar. Né? E, então, já trabalhamos muito, discutimos bastante, né, sobre a lógica binária, a uniformização, a linearidade histórica, o universalismo europeu, né, como uma condição falsa, e os dois últimos elementos, né, que é o individualismo, que geralmente é naturalizado, né, isso é muito comum nos discursos contemporâneos, né, a afirmação de que o indivíduo é uma condição natural, né? E isso é uma forte ideologia no sentido negativo da palavra. Então, vou só resgatar aqui brevemente essa ideia, né, de ideologia no sentido positivo e no sentido negativo, para a gente entender, né, essa falsa naturalização de muita coisa, né? A gente vê, por exemplo, se trata a economia como algo natural, né? No século XIX, alguns liberais defendiam que a ideia do laissez-faire, laissez-passer, que a economia ia se ajustando naturalmente, né? Isso que é uma tremenda e gigantesca, né, bobagem, isso já foi completamente superado, né? Uma vez que a economia não é uma ciência natural, né? Ela é uma ciência social, aplicada, cultural, comportamental, né? E que, portanto, vai funcionar de forma diferente. As teorias se inserem dentro de contextos que funcionam de forma diferente, é óbvio, em contextos diferentes, em momentos históricos diferentes, né? E em culturas distintas, em tempos distintos. Então, isso é um elemento muito importante para vocês guardarem aí, porque a gente vai usar isso agora, quando a gente começar a estudar o constitucionalismo e uma tipologia constitucional, ou seja, os tipos do constitucionalismo liberal, o constitucionalismo social, o constitucionalismo socialista, o constitucionalismo democrático, o constitucionalismo plurinacional, né, que a gente vai, então, fechar essa primeira parte da matéria com o constitucionalismo plurinacional. Então, é muito importante, e por isso que eu vou lembrar isso aqui como uma base teórica fundamental para a gente enfrentar essas discussões, né, que vêm a seguir. Né? Lembrando que há dois grandes sentidos para a palavra ideologia. Ideologia como no sentido positivo e ideologia no sentido negativo. Não se atenham muito, não, à palavra positivo e negativo. Isso é uma classificação, existem diversas classificações. Aqui eu menciono um autor com o qual eu trabalho muito, né, que é o Slavoj Žižek. Žižek, ele é esloveno, um professor, filósofo, psicanalista, lido no mundo inteiro, traduzido para o mundo inteiro, um cara fundamental da gente conhecer, né? E conhecer o Zizek, sempre lembrando também, né, quando formos conhecer. Gente, o Freud. Quando a gente for. Tadinho, começou a se manifestar, né, já calamos a boca dele. Mas, lembrando então que todo autor, para a gente conhecer todo autor, é fundamental. Né? Ei, Gabriele, muito obrigado por ligar a câmera. Todo autor é fundamental para a gente conhecer, saber quem foi o autor. Hoje não se esqueçam disso nunca e guardem isso para o resto da vida acadêmica de vocês, para a vida de vocês. Né? Vocês forem ler, oi Felipe, também, obrigado. Quando vocês forem, Jonathan, quando vocês forem ler qualquer autor, a primeira coisa que vocês têm que fazer, né, é saber. Pedro, vocês vão ligar, mas não vou ficar falando o nome de todo mundo, não, porque que bom que vocês estão ligando, isso aí. Antônio, Joia, Samara, que coisa boa. Bom, saibam quem foi o autor. Todo o trabalho, toda a obra, toda a teoria, todo, toda a teoria, enfim, toda a filosofia, ela se insere dentro de um contexto. E aí, Clara, tudo bom? Ela se insere dentro de um contexto. Então, a gente só vai entender o autor que a gente está lendo se a gente entender o contexto. Ou seja,
A gente escreve, a gente vê o mundo, e isso é questão, né, de ideologia, nós estamos inseridos dentro de determinados contextos históricos, culturais, temporais, né? Então, a forma como a gente pensa e logo que a gente escreve, as teorias que a gente escreve, os livros que a gente lê, a gente tem que saber em qual contexto, para qual realidade, dentro de qual cultura se constrói aquela teoria, né? Para qual realidade se constrói aquela teoria. Isso é muito importante, isso vocês não podem esquecer nunca. Nós vamos precisar disso e muita gente esquece, né? Então, eu falo isso já aí no primeiro semestre, vocês vão precisar disso no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, para o resto da vida de vocês, né, para entender, para ler qualquer teoria, qualquer filosofia, qualquer filósofo, qualquer teórico, né? O cara, quando ele escreve para a realidade que ele vive, que é a realidade que ele conhece. Então, ele está inserido dentro de uma determinada cultura, né? Ele está inserido dentro de uma determinada realidade histórica, política, econômica. Então, quando se constrói, por exemplo, uma teoria, qualquer teoria, imagina uma teoria econômica, né? O liberalismo, do século XVIII, século XIX. Essa teoria é construída para aquela realidade histórica específica, para os problemas daquela época. Se nós tomarmos essa teoria e transferirmos essa teoria para uma outra realidade política, histórica, cultural, né, é óbvio que vai dar tudo errado. É óbvio. E sempre deu, e não há exceção. Tá? Então, fundamental, nós já falamos isso de uma outra maneira em aulas passadas, né? Por exemplo, você pega aí uma teoria sobre o sistema de governo, né? Sistema presidencial, ou como funciona o presidencialismo nos Estados Unidos, ou como funciona o parlamentarismo na Inglaterra. E aí a gente pensa assim, nossa, que lindo, vamos copiar isso? Não, não vamos copiar isso não, porque não vai funcionar, né? Porque as coisas funcionam dentro de um contexto, né? São relações interpessoais, relações sociais, econômicas, culturais, políticas, valores, né? História, né, daquele povo, daquela realidade, que não tem como ser copiada. Então, a primeira coisa, deixa de lado essa bobagem de querer copiar os outros e querer restaurar teorias que foram construídas para uma outra realidade, para um outro contexto. Não funcionam, nunca funcionaram. E é muito importante, então, a gente partir desse pressuposto. Quando a gente fala em ideologia, então, trazendo o Zizek, o Slavoj Zizek, dialogando com ele, ele tem um livro que chama Um Mapa da Ideologia, onde ele traz 15 autores que vão construir 15 reflexões e teorias distintas sobre a palavra ideologia. Então, olha só que interessante, gente. Uma palavrinha, né, que a gente encontra, né, escrito num livro, ideologia. Essa palavra dá para a gente ficar discutindo durante anos, né, durante muito tempo. Porque atrás dessa palavrinha tem um monte de teóricos, né, tem um monte de práticas, experiências, críticas, né? Então, nesse livro do Zizek, ele traz 15 autores. Uma coisa que é fundamental, vou explicar, Ulisses, excelente pergunta. É, a plurinacionalidade. Vamos, peraí, me lembra dessa aqui, porque senão interrompe o raciocínio, mas só adiantando. A ideia da plurinacionalidade, conforme existente na Bolívia ou no Equador, né, não dá para ser copiada, não. Não dá para ser copiada, não. Agora, a ideia de construção de uma sociedade plural, diversa, adequada às realidades históricas de países que são todos complexos, que são todos plurais e diversos, isso sim é possível. Tá? Então, uma coisa é falar, olha, o parlamentarismo. A gente pode adotar o parlamentarismo no Brasil? Pode. Mas a gente não vai copiar o parlamentarismo inglês, porque ele é construído para a história deles, para a cultura deles. E funciona dentro daquela lógica, dentro daquela sociedade. Se a gente trouxer aquele sistema para cá, não vai funcionar. Mas se a gente adequar esse sistema para a realidade cultural, política, histórica brasileira, pode funcionar. A mesma coisa, mas a questão do Estado plurinacional e a questão do novo constitucionalismo. Ele tem determinados princípios que a gente vai estudar, né, mas
esses princípios, eles partem de determinadas realidades. Primeiro, uma primeira realidade que é comum, né, entre todos nós, entre quase todos os estados do planeta, é a imensa diversidade ocultada. Então, a necessidade de desocultar a diversidade como direito individual, a diversidade como direito coletivo, ela é fundamental para o respeito dos direitos fundamentais das pessoas, para a felicidade, né? Para evitar a exclusão, a opressão. Mas a forma como a gente vai fazer isso, a forma vai ser de acordo com a nossa diversidade, com o nosso pluralismo, com a nossa história. Está claro isso? Então, não dá para copiar fórmulas, modelos, mas há determinadas questões fundamentais que são comuns a muitos estados. E que, logo, a busca dessa diversidade, do respeito ao outro, é algo que tem que ser comum, ao respeito à vida. Isso é comum de todos nós. Agora, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai respeitar a vida plural, diversa, né, os mecanismos que a gente vai criar de proteção, etc., etc., isso vai ser de acordo com a nossa realidade. E mesmo assim, quando você pensa, por exemplo, em Estado plurinacional, vamos levar isso para o mundo inteiro? Não. Você tem determinados estados, e principalmente hoje vem surgindo estados que são estados, estados étnicos, assim, muito pequenos, com um grau de diversidade muito pequena. Então, por exemplo, você fala aí da Ossétia do Sul, mas não preciso, exagerei aqui, né? Eu peguei um microestado lá dentro da Geórgia, mas pega o Kosovo, que também é um outro microestado, né, dentro da antiga Iugoslávia. São estados étnicos, mesmo assim, Kosovo já tem algumas complexidades, né? Mas você tem estados onde há um grau e uma história, né? E um grau de diversidade coletiva muito menor do que outros. Então, não dá para copiar um modelo de Estado com uma grande, imensa diversidade étnica, né, e diversidade individual, né, e ir levando isso. A gente tem que fazer adaptações, mas são sempre fundados em princípios que são comuns, como respeito à vida, né, como respeito à diversidade, tanto como individual e coletivo. Tá bom? Então, eu acabei falando muito assim da pergunta, mas é uma pergunta muito importante, tá? E a gente tem que, então, fazer essas. Vamos ver aqui, tem mais perguntas aqui. Ó. Que bom, gente, é bom que vocês perguntem. Mariana, um ótimo exemplo é a galera que tem medo da aplicação do comunismo de Marx, sendo que ele foi formulado para um país em uma época totalmente diferente. Não é à toa que nenhum país aplicou a ideologia como ela foi originalmente pensada. Ótimo, Mariana, exatamente. Né? Inclusive, o próprio Marx, ele criou o fundamento da teoria dele, né, é a ideia do materialismo histórico dialético. Ou seja, a teoria marxista é uma teoria em movimento. Ela leva em consideração a história dentro de uma perspectiva dialética, ele como hegeliano e a partir do pensamento da esquerda hegeliana, né? Então, a perspectiva é uma teoria em movimento. Ou seja, deixa eu tentar explicar isso aqui de uma outra maneira. Né? É uma teoria que é um instrumento de observação para a compreensão da realidade em permanente mutação. Então, ela não é uma teoria pronta e acabada, vamos dizer assim. Vamos pegar isso aqui e vamos aplicar isso em qualquer lugar do mundo. Não. Ela é um instrumento de compreensão da realidade. Então, vamos imaginar, você tem algumas teorias, né, que em geral, ela deveria ser assim, né, mas nem sempre é assim, onde você veste a teoria, vamos dizer assim, você veste, põe um óculos. E esse óculos te permite te dar instrumentos para analisar a realidade e compreender a realidade. Se você troca o óculos, põe um outro óculos, aquela outra teoria vai te dar outros instrumentos. Toda teoria revela alguma coisa, nos auxilia a compreender alguma coisa, mas ao mesmo tempo que ela revela isso aqui, ela não dá conta de explicar tudo, porque não há nenhuma teoria que explique tudo. E ela é contextualizada, mas como sendo um instrumento, eu posso usar, então, pegar aqui um instrumento da biologia, o microscópio, olha, ou um telescópio da astronomia. Pode ser um microscópio ou um telescópio, para a gente enxergar o infinitamente pequeno e o infinitamente gigante. Né? Eu uso o telescópio para um instrumento. Ele vai, então, permitir enxergar um monte de coisa. Só que vamos chamar então esse microscópio, né? Ou esse telescópio,
esse instrumento como sendo uma teoria, para permitir a gente enxergar as coisas. As teorias também funcionam assim, e o marxismo funciona dessa forma. Então, efetivamente, as pessoas, o problema todo é que as pessoas criticam Marx sem nunca ter lido. E aí vem um outro chamado importante. Antes de criticar qualquer coisa, vocês têm a obrigação de estudar. Se não estudou, não fala. Estou falando carinhosamente, né? Quando você falar assim, não estudou, cala a boca. Vai estudar primeiro, depois você critica. Mas você vai criticar algo que você não conhece. E aí, então, você pegar, por exemplo, um dos livros mais vendidos depois da crise de 2008, né, na Europa, especialmente na Alemanha, foi o Capital de Marx. E quem é que estava estudando o Capital de Marx? Ah, só é comunista? Não. Socialista? Não. Capitalista, dono de empresa, mega empresa. Por quê? Porque o cara não é burro. Aí o cara fala, olha, esse sujeito aqui, o Marx, ele deu esse instrumento aqui, esse telescópio, para a gente entender o capitalismo. E um monte de coisa que ele falou no século XIX está se confirmando agora. Ou seja, esse sujeito é foda. Esse cara é bom de serviço. Vou estudá-lo para salvar o capitalismo. Entendeu a lógica? O empresário vai estudar Marx não para destruir o capitalismo, porque ele está ganhando com o capitalismo. Ele vai estudar Marx para salvar o capitalismo. O outro vai estudar Marx para destruir o capitalismo. Não quero que continue essa sociedade desigual. O outro vai estudar para aprender e trazer, com esse instrumento, criar outras teorias, outros instrumentos. Tá? Tá claro isso, gente? Vocês têm alguma pergunta? Isso é muito importante entender. Por isso que a gente não pode. É Por claro, isso que professor. é muito pobre a pessoa chegar e falar sem conhecer, né? Chegar e falar, ciclano é isso, fulano é isso, teórico é isso, esse é teórico de coisa comunista, isso é babaquice, estúpida, rasteira e ignorante. Isso é ignorância, isso é burrice. Lê, lê e aprende. Inclusive, é isso. E aí você pegar esse livro, por exemplo, sobre ideologia, não dá para falar em ideologia se não falar em Marx. Ali você tem o Zizek, ele trouxe 15 autores que vão trabalhar a ideologia. Todos partem de Marx. Uns estão contra Marx, mas para ser contra Marx tem que entender Marx. Outros estão a favor de Marx, outros estão pós-Marx, neo-Marx, marxianos, marxistas, um monte de perspectivas, mas que partem de Marx. Se você vai falar, olha, eu sou contra Marx, mas muito bem, o que foi Marx? Aí o cara foi lá, estudou, falou, oh, Marx foi isso, eu discordo dele por causa disso, 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 disso. O outro vai chegar lá e falar, eu li Marx e concordo com ele por causa disso, 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 disso. O outro vai chegar e falar, eu concordo com isso, discordo daquilo. Mas é essa a nossa relação com o conhecimento, com a ciência, com a cultura. Conhece para poder falar. Se não conhece, não fala. Não fala. Guarda para aquelas baboseiras de mesa de bar, que é muito gostoso também, mas quando eu vou tomar uma cerveja com meus amigos também, a gente conversa de filosofia, conversa. Aliás, a gente conversa isso. Filosofia, teoria, seriamente também no bar, mas a gente vai ficando às vezes mais inflamado, você toma um copinho de cerveja, aí 2 copinhos de cerveja, daí a pouco você já está gritando, por que isso? Mas assim, tudo numa boa, claro, né? Em amizade, é só uma troca de ideias e uma diversão. Mas também até a diversão não precisa ser estúpida, não, gente. A gente pode falar, né, falar de futebol sério na mesa do bar, falar, ó, o Cruzeiro, a academia do futebol, que está se recuperando, agora está indo direto, né, para Tóquio. Né? Então a gente vai falar com conhecimento de causa. Né? Fala, olha, eu entendo de futebol. Não, gente, esse exemplo não funcionou, não, tá? Apaga isso. Infelizmente, não funcionou. Mas é isso. Então, então é isso. E aí, Mariana, muito importante o que você fala, né, porque ela é principalmente uma teoria que é instrumento de compreensão. Aí você tem um outro exemplo também, trazendo o mesmo microscópio e o telescópio. Você tem um telescópio que foi construído numa época que permite que a gente veja determinada coisa. Mas vem uma época depois que se construiu um telescópio também, só que ele é muito, muito mais potente e que vai revelar muito mais coisa. Assim como você tem um microscópio que é cada vez mais. Agora você viu, já tem um microscópio que já dá para ver o átomo. Olha que coisa mais. Eu li esse negócio outro dia, não sei como é que funciona, não, tenho a menor ideia. Só li numa revista científica interessantíssimo. Então você vai tendo, são instrumentos que revelam, mas esse telescópio, por exemplo, revela lá o micro do micro do micro do micro, né, dos quarks. Vai lá no incrivelmente micro. Mas ele já não serve para enxergar outro. Entendeu? Aí você vai precisar dessa
teoria aqui, daquela teoria ali, e teoria enquanto mecanismo que nos permite acessar e compreender o mundo. E lembrando também que nenhuma teoria vai nos trazer a verdade, né? Isso não existe. Nós somos algo, nós somos seres em transformação permanente, que vivemos em um universo em transformação permanente e que, portanto, nada é permanente. Tá? Mas, importante para a gente entender, aí, diferente do microscópio e do telescópio, né, para você, mas também, inclusive, para você analisar os dados que você vê com o telescópio, só estudando muito. Né? Senão a gente olha lá e fala, que lindo, aquele planeta ali, olha aquela galáxia ali, lindo, e fica nisso. E daí? Que galáxia é essa? Que planeta é esse? Não é mesmo? Então, a mesma coisa para a teoria. Você pegou uma teoria e falou, mas para entender essa teoria, esse cara escreveu para qual galáxia, gente? Para qual história? Para qual lugar? Então, uma teoria construída no século XVIII, XIX, só vai ser compreendida dentro desse contexto. E ela pode nos ser útil enquanto instrumento, mas desde que a gente entenda essa teoria dentro do contexto em que ela foi criada. Tá claro isso? Isso aí, gente, vocês podem pegar esse início dessa aula, gravar e ouvir 100 vezes, porque isso vai ser útil para vocês o resto da vida acadêmica de vocês, o resto da vida de estudos para vocês. E não diria só, não é só a vida acadêmica, não, para o resto da vida de vocês, né? De abandonar essas coisas superficiais. A gente não pode viver numa sociedade da ignorância, da superficialidade e do preconceito. Aí vai afundar, nós vamos afundar, estamos afundando, tem que parar de afundar. Né? Mas para parar de afundar, tem que acabar com o preconceito, tem que estudar, tem que acabar com a ignorância, tem que acabar com o ódio, tem que acabar com a burrice vigente, né, em milhões de brasileiros hoje em dia. Então, é estudar. Bom, mas deixa eu ver se tem mais perguntas. Mas em mundo plural, deve ter sempre pequenos países, como respeitar a diversidade de um país continental. Pô, Maria Aparecida, isso a gente vai estudando no decorrer do semestre também. Também é importante, pergunta. Mas você tem fórmulas para lidar com um país gigante como o nosso e como outros aí, a Rússia é o maior deles, né? Que são fórmulas jurídicas que não são tão novas. Né? Uma delas nós vamos estudar mais adiante, que é o federalismo, descentralização. Então, você tem um mega país com mega diversidade, como é que você faz? Descentraliza, fortalece o poder local, fortalece o município, cria os Estados-membros, fortalece os estados, dentro dos estados, os municípios. Nos municípios grandes, você cria distritos. Né? Então, você vai descentralizando a gestão, a administração, os debates, né? Permitindo com isso que você tenha, né, então, uma solução inteligente para os países com grande território. Sim, Ulisses, a questão do Kurdistão, aliás, é maravilhosa. A Confederação Curda é algo que vocês têm que estudar, a coisa mais linda do mundo, gente. É uma prática, é uma experiência. O Kurdistão é grande, né? Os curdos estão espalhados ali hoje por 4 países, se não me engano, né? Turquia, Síria, Iraque e qual mais? Iraque, Síria, Turquia, talvez Irã, mas eu não tenho certeza de Irã, mas eu lembro assim que eram 4 países. Depois vocês pesquisam aí. Né? Ó, alguém já pesquisou aqui, deixa eu ver. Ah, não, isso é outra coisa. Então, os curdos, né, o Kurdistão antigo, ele está espalhado em 4 países, em vários países. Né? Então, depois vocês conferem só a questão do Irã, que eu não tenho certeza. Mas, enfim. E ali, então, você tem hoje várias regiões, administrações curdas. Né? Dentro da Turquia, por exemplo, que é muito perseguido pelo governo turco. Né? Dentro do Iraque, que é muito atacado. Dentro da Síria, que está sendo atacado por todo mundo. Né? E aí entra dentro desse jogo. Tem parte dos curdos que estão de um lado, aí os Estados Unidos financiam os curdos para atrapalhar, para atacar a Síria, e vai essa confusão e o povo fica no meio disso. O povo também, né, com a cultura linda. E dentro dessas experiências há um Kurdistão, há uma confederação curda livre, maravilhosa, que ela é anarquista, horizontal e feminista. Isso é muito bonito. E as mulheres curdas, né, botaram aqueles machistas horrorosos do Estado Islâmico para correr.
as mulheres pegarem armas e botaram aqueles machistas horrorosos lá do Estado Islâmico para correr. Né? E eu não posso falar isso aqui, não, senão eu já explodi meu... Mas que foi linda a linda história, a história de resistência, que criou um país, um país não, uma região, né, uma confederação curda, que é uma experiência hoje anarquista e feminista, linda, linda, merece ser estudada. Eu tenho alguns livros, mas, gente, eu não sei se eu tenho em PDF. Vou procurar, e eu achando aqui, eu mando para vocês. Me cobrem depois no grupo do WhatsApp, que eu vou procurar esse livro sobre o Kurdistão. Vale a pena conhecer. Muito bonita a experiência. Clara, colocou ali o... Teoria e ideologia são a mesma coisa? Né? Salvando o Capitalismo, Michael Moore, é um documentário bem legal sobre isso. Ótimo nisso. Sim, Michael Moore, eu gosto muito de Michael Moore, muito legal. Então, peraí. Então, nossa, gente, as perguntas estão ótimas. Agora, eu não sei se vai dar tempo para... Mas é a matéria também, né? Então, vamos lá. Então, vamos aqui. Vamos aproveitar que essa pergunta, teoria e ideologia são coisas iguais, né? E aí a gente vai explicando, então, a ideologia. Olha, a ideologia, o que é a ideologia? A ideologia, ela permeia as teorias, mas não é a mesma coisa. Né? A gente pode entender a ideologia como em dois grandes sentidos. Então, voltamos aqui ao que eu estava falando. No sentido positivo e no sentido negativo. Ideologia no sentido positivo é... Ô, gente, só lembrando uma coisa aqui que eu pensei agora. Vocês têm também disponível lá no blog, vocês já sabem disso, um monte de vídeos das aulas, tá? Então, assim, o básico do básico está tudo lá. Então, eu acho que isso nos dá também um certo conforto para a gente poder aprofundar e viajar mais, que eu acho que é o principal, né, da gente ter uma aula, né, síncrona, é justamente o professor dialogar com os alunos, né? Porque se fosse só para a gente repetir a mesma coisa de sempre, já está tudo lá gravado, não precisa de aula síncrona. Então, eu acho ótimo que vocês perguntem, podem continuar perguntando, mas também estou aberto a críticas. Se vocês acharem que vocês estão perdendo tempo com isso, aí me avisa que a gente entra no basicão de novo, tá bom? Mas assim, mas até agora não dei nenhum basicão, foi tudo muito diverso e muito aprofundado. O basicão está todo lá no blog, mas estou sempre aberto aos comentários e críticas e sugestões de vocês. Então, voltando aqui, a ideologia ela tem dois grandes sentidos. No sentido positivo e no sentido negativo. O sentido positivo significa o quê? Todos nós, seres vivos, todos os seres vivos, né? E nós, seres humanos, somos seres autopoéticos. Ou seja, nós somos autorreferenciais e autorreprodutivos. Agora já se inventou vida não autorreprodutiva, né? Os milhos transgênicos todos, a semente não dá para nascer mais milho. Mas, enfim, a ideia da biologia é vida gerando vida. Isso é a ideia da autopoiesis. E outra ideia que implica, né, na autopoiesis é justamente essa ideia de autorreferente, ou seja, o que é o básico, mas muita gente, quase todo mundo, esquece isso. A gente vê o mundo, inevitavelmente, a partir de nós mesmos. Isso é óbvio, mas não é óbvio para a maioria das pessoas. A gente vê o mundo a partir de nós mesmos. Ou seja, entre nós e o que está fora de nós, existe sempre nós mesmos. Ou seja, a gente vai olhar, o que a gente vai enxergar depende de nós. Né? O que a gente vai interpretar do que a gente vê, do que a gente ouve, do que a gente sente, depende exclusivamente de nós mesmos. Né? Então, cada um sente de um jeito, cada um percebe de um jeito. Né? Você tem, por exemplo, pesquisas que mostram, por exemplo, que as mulheres enxergam muito mais cores do que os homens. E isso faz parte da história genética, né, de homens e mulheres. E da sensibilidade também, de prestar atenção em determinadas coisas, outras coisas, etc., que é toda uma história que se chama de história natural, a história, né, biológica, a história genética, e a história cultural também. Então a gente vê sempre por meio vamos voltar aqui de novo ao óculos, entre nós e o que está fora de nós, tem nós mesmos. E
óculos que nós, né, usamos. O que são esses óculos? São o que a gente estudou, o que a gente entendeu, o que a gente compreende, os nossos valores, a nossa história de vida, os nossos medos, preconceitos, coragem, né, para conhecer ou para não conhecer. Alguma coisa a gente quer conhecer, outras coisas a gente não quer experimentar. Todo mundo é assim, né? Então, isso é cada um vai ver o mundo sempre a partir de si mesmo, a partir do que está dentro da nossa cabeça, a partir do que a gente estudou, a partir do que a gente compreende, a partir do que a gente viveu, a partir, portanto, dos nossos valores. Né? Os nossos valores dizem como é que a gente vai selecionar, né? O que, que a gente vai ouvir, como que a gente vai ouvir, como que a gente vai sentir. Tudo isso está dentro de nós. Né? Então, esse óculos aqui, a gente pode talvez imaginar aqui como sendo camadas de lentes que permitem a gente acessar o real. Ou seja, em primeiro lugar, entre nós e o que está fora de nós estão os nossos sentidos, não é? O tato, o olfato, a visão, a audição, né? Tá faltando um aí. O tato, olfato, visão, audição. Qual que está faltando, gente? Paladar. Paladar. Ah, claro, gente, paladar. Que aí é o que daqui a pouquinho a gente vai começar a sentir fome. Né? Se for tato É, também, professor? olfato também, olfato. Então, isso vai permitir a gente acessar o real. Olha, tem um estudo, um biólogo, e aqui eu recomendo para vocês também, que ele é muito gostoso de ler, ele é sensacional. E lembrando, outra coisa que a gente falou nas primeiras aulas, né? O conhecimento, ele tem que ser transdisciplinar. Né? Uma ciência auxilia a outra a compreender aquilo que a outra não compreendeu. Como que eu já comentei, não sei se foi com vocês, mas sobre a ideia, por exemplo, de livre-arbítrio para alguns autores do direito, que é completamente risível, né? Chega a ser ridículo. Ah, livre-arbítrio, é porque a gente escolhe. O sujeito escolheu, ele escolheu ser bandido, ele escolheu ser isso, ele escolheu tomar banho na casa de fósforo, para de falar bobagem. Né? Ah, não escolheu porcaria nenhuma. Né? E aí, então, a gente vai acabar com essa inocente visão de livre-arbítrio, lá do século XVIII, vai falar, você tem tanto conhecimento acumulado depois disso, né? Na química, na biologia, na filosofia, na psicanálise, na psicologia. Para a gente ter chance de liberdade, nós podemos ser livres, sim, mas para a gente ter chance de liberdade, implica em quê? Implica em a gente conhecer um monte de coisas que nos limitam. Você sabe que é possível, né? Por exemplo, o raciocínio. A aula que eu estou dando aqui agora, ela funciona o quê? Dentro aqui de mim, tá? Existem conexões físicas, as conexões neurais, elas são físicas. Então eu penso numa coisa, eu falo numa coisa, aí essa conexão já chama outra aqui, ó, e conecta com a outra, que conecta com a outra, conecta com a outra. Essas conexões neurais que são físicas, você pode, por exemplo, viciar uma pessoa a pensar sempre do mesmo jeito. E, portanto, a não pensar. Aquelas pessoas falam, isso é coisa de comunista. Aí você chega e fala, não, mas olha só a física. Isso é coisa de comunista. Aí você, nossa, mas olha a astronomia. Isso é coisa de comunista. O sujeito não sai disso. Porque também não tem mais nada para oferecer, porque a conexão neural ficou ali. Né? A, B, B, A, B, B, A, e não sai disso. Então, isso é uma limitação à liberdade. A ignorância é uma limitação à liberdade. Né? O preconceito é uma limitação à liberdade. Né? A homofobia, o racismo, isso é limitação, isso é rasteiro, isso é pequeno. Preconceito é não pensar, é antes do conceito, é não entender o conceito. Isso tudo são limitações da liberdade. Aí o sujeito acha que é livre, estou defendendo minha liberdade. Nossa Senhora! Eu vou ter que falar, isso é de passar mal, e a gente não pode mais calar sobre isso, não. Naquelas manifestações de 7 de setembro, vocês viram as entrevistas das pessoas na rua? Tinha um sujeito que o cara chegou para entrevistar, falou, mas o senhor... Aí o cara, não, porque eu estou aqui defendendo a nossa liberdade contra o CPF. Aí o cara começou a perguntar, contra o CPF? Sim, porque o CPF está acabando com a nossa liberdade, porque fora CPF, fecha o CPF. Aí o cara lá que estava entrevistando falou, não é cadastro pessoa física, não é o STF? Ele falou, TFS, TF, não sei o quê, para isso aí, o CPF. Esse sujeito, é óbvio que ele não é livre.
Esse sujeito é um escravo da sua própria ignorância, da sua limitação, e um escravo da fake news. Que ouviu o galo cantando, não tem a menor ideia onde, né? Mas eu tenho que fechar o CPF. Aí, bom, eu podia sugerir, gente, então tá. Como é que fala? Anula o CPF dele ali, que ele não vai conseguir mais fazer mais nada, né? Não vai comprar mais nada, não vai ter crédito em nada, não vai ter conta bancária, não vai receber salário, não vai fazer. Fecha o CPF, fecha o CPF dele. Então, gente, isso não há liberdade na ignorância. Né? Por quê? Você não tem condição de escolher o que você não entende. E as perguntas eram assustadoras. Nós vamos. Pois é, vai tomar banho na caixa de fósforo. Tem uns alunos meus que fizeram uma imagenzinha dessas de. Como é que chama esse negócio que a gente põe no WhatsApp, assim, com as imagenzinhas? Eles tiraram uma foto minha e colocaram assim: vai tomar banho na caixa de fósforo. Eu perdi essa imagem, gente. Quando eu troquei de celular, não apareceu mais. Eu, eu também sou contra o CPF, Maria. Mas o problema é que sem CPF a gente não faz nada, não recebe salário, não arruma emprego. Né? Esse é o problema atual, mas vamos acabar com o CPF também. Mas é isso, gente. E aí as perguntas, coisas básicas. Você chegar e perguntar, você está manifestando contra. Tinha uma senhora com um cartaz assim, contra alguma coisa. Aí o cara perguntou, você é contra? Ia ler o cartaz. Ela falou, e o que significa isso? Ah, peraí, me deram esse cartaz ali, vou perguntar o que significa. Então, mas ué. Ou então, na manifestação do Rio de Janeiro, os caras contra a corrupção tirando fotografia com um dos corruptos maiores do Brasil, como é que ele chama? Aquele que trabalhava com o presidente lá, o cara que. Esqueci, mas um desse aí. Queiroz, professor. Queiroz, exatamente, o Queiroz. O Queiroz. O Queiroz virou artista, tá um monte de gente tirando retrato com Queiroz. Enfim, isso aí já é. Eu acho que o nível que está já começa a deixar o nível da ignorância e entra no nível da, do sofrimento mental. Já é alguma questão, mas aí vamos. Que é um tema que eu gosto muito também. Isso daí a gente precisa chamar aqui. Foi preso na sua cidade, Alice? Pois é, gente. Então, é isso, né? Então, ideologia é isso que se interpõe entre nós e a observação do real e que permite a gente extrair do real, né, algumas coisas, porque a gente ninguém tem acesso ao real, ao todo. Isso que a gente chama de todo, né, pode ser chamado e tratado pela teologia, por exemplo, como sendo Deus, né? Ou a verdade, o todo, o tudo, né? Ou então, para a física quântica, né, o universo e os multiversos, né? É esse todo. É óbvio que a gente não tem, nós, seres humanos, com a nossa capacidade, limites, etc., a gente está longe, mas muito longe de ter acesso a todo o conhecimento, se aqui será possível, né, algum dia. Mas a gente, a partir de nós mesmos, podemos acessar, né, observando o real, acessar algumas coisas. Então, por exemplo, com a audição, a gente pode ouvir, né, várias músicas, e algumas pessoas ouvem mais do que outras. Um maestro, por exemplo, tem um ouvido absoluto, ele ouve com um violino, ele sabe na orquestra quando aquele violino desafinou aquela nota daquela corda. Ele sabe. Né? Eu não sei. Né? Então, tem algum músico aqui com ouvido absoluto que vai identificar. Fala, ó, desafinou agora. Imagina o sofrimento de um maestro, gente. Quando tem alguém desafinado cantando ou tocando. Não. O cara deve sofrer demais, gente, porque ele viu assim, a mesma coisa, a visão. Né? Então, a gente percebe um monte de coisa e não percebe um monte de outras coisas. Então, a gente começa a acessar o real por meio de nós mesmos. A nossa visão, né, inclusive seres humanos, não é das mais sofisticadas entre os animais. Você tem outros animais que vêm quase 360 graus, tem animal que tem zoom, né? Tem animal. Inseto, gente, inseto é mó barato. Porque, já viu aquele olhinho da mosca, assim? A mosca vê, ela é capaz de dar zoom em vários objetos simultaneamente. Por isso que a gente vai achando que vai pegar e ela desapareceu, porque ela está vendo tudo. Ela dá zoom em tudo. Tem um romance, vou escrever aqui para vocês, de um cara chamado China Mieville. Está aí o nome dele.
Ele é um cientista, um estudioso. Ué, ah, é? Aonde que apareceu para você, Roseli? Ele é um cientista, o China Miéville, é um cientista, ele escreveu alguns romances, né? Eu conheço dois. Ó, eu conheço. Depois vocês olhem, põem no Google. Ele foi publicado pela editora Boitempo, de São Paulo. Num desses romances, que eu não vou lembrar o nome agora, mas depois vocês procuram lá, editora Boitempo, China Miéville. Num desses romances, ele imagina uma sociedade no futuro que é interespécies. Olha, de alguma maneira, a gente já começa a viver sociedades interespécies. Você tem hoje, por exemplo, no direito de família, mesmo aqui no Brasil, por exemplo, a guarda compartilhada de animais, né? Não se trata mais um animal como sendo um objeto, né? É um ser vivo que sente, que tem cultura, né? Que responde. Então você começa a ter a mesma coisa, e você tem outros direitos mais avançados que a gente, que já estão muito mais na frente do que a gente, né? Como na Bolívia, no Equador, na Nova Zelândia, na Índia já tem muita coisa, Canadá, Estados Unidos, né, que falam do animalocentrismo, direitos dos animais. Já tem, por exemplo, habeas corpus para animais. O animal tem direito à liberdade, claro. Né? Então você deixa o animal. Uma coisa que eu acho assim pavorosa, né, arrepiante de horrorosa, é zoológico. Zoológico é uma penitenciária. Né? E a gente, quando pequena, eu era levado para passear na penitenciária de animais, tadinho. Fazer aniversário na penitenciária. Fazia isso, fazia aniversário na penitenciária, fazia, como é que chama? Piquenique na penitenciária. E aí você via Felicidade. aquele animal lindo, poderoso, um tigre, um leão, lá, tadinho, enjaulado. Olha que coisa mais absurda, mais ridícula, né? De um mundo que tratava a vida como coisa, e desse mundo que chegou aqui, aonde que a gente está agora, que é essa coisa que a gente está custando para um pássaro na gaiola. Você imagina um bicho que pode voar preso dentro de uma gaiola. Tem crueldade maior do que isso. Você faz até hoje, Roseli, então pode parar. Para de levar os seus sobrinhos netos para a penitenciária de animal. Eles adoram. Ah, não, não explica para eles que eles vão. Eles são. Toda criança é muito inteligente, eles são inteligentes. Você chega para eles e fala: olha, você vai fazer uma última visita ao zoológico. Aí você pode chamar a turma toda, eu vou também, a gente vai discutir com eles, falar: olha aquele bicho lindo nasceu para viver livre, gente, na savana, correndo, feliz. Coloca um Olha como é que ele pano, está coloca tristinho uma ali. toalha no chão, ficam sentados e eles ficam Não, correndo, tudo que é canto, é uma maravilha. Você leva para Não o chega. Jardim Botânico, leva para outro lugar, mas não leva para a penitenciária. Ou então, se levar, a última visita, você vai falar: olha, isso é o que não se pode fazer com a vida. Não se pode aprisionar a vida. Solta os passarinhos todos, solta os bichos todos. Obviamente, num lugar onde eles não comam a gente também, e onde os passarinhos também não morram, né? Porque os passarinhos criados em gaiola, tadinho, vão ser. Mas solta os bichos, gente. Não pode. Roseli, você vai prometer para a gente aqui agora, em público, Eu vou que você nunca prometer que eu vou mais vai parar. levar o seu Eu sobrinho. moro do lado daqui do zoológico, e aí Não, você vê aquele trânsito infernal domingo, a fila do não. cão para Não, entrar então, no ô Roseli, você zoológico. mora do lado, você vai fazer o seguinte. Eu Umas moro bem no fundo duas. da toca, gente, bem no Não, fundo da então, às 2 da manhã, assim, você vai lá e vai abrir a porta para os bichos tudo. Eles vão fugir, vão viver O livre aí. pior, Felipe, aqui é onde que eu moro, os tucanos vêm tudo aqui para o fundo da minha casa. Fica Ah, tucano, viu? bico, É, passarinho, fica é. tudo aqui. Fica Mas aqui tá tudo livre. Aí tudo bem, ali. bicho livre. Eles ficam aqui, eu tiro foto, ponho comida para Tá bom. eles. É. Ó, Roseli, não. Agora você vai ter que prometer fazer o seguinte: nós vamos pensar uma solução para você e seus sobrinhos netos, mais zoológico, não. Vamos Aqui, assim. ô, Zé Luiz, são 17 sobrinhos, né? Tudo na faixa assim de 2, 4, 5 anos. Ah, que lindo! Olha, e aí então ficou mais grave ainda, Roseli. Olha a responsabilidade que você tem Minha casa não com aguenta a muita criança formação correndo, não. dessas 17 crianças. Não, eu vou pensar, ali perto tem uns parques ali, não tem? Tem ali na Tem. Lagoa? Ali no Tem. Castelo tem um parque Isso. enorme, tem lá. Então você vai levá-los no parque.
para ver bicho livre. Pode deixar, vou fazer piquenique nos parques agora. E eu vou me candidatar a prefeito, porque o meu primeiro ato vai ser acabar com os zoológicos, fechar, vai transformar, devolver todos esses bichos nos lugares deles, para eles viverem felizes, acabar com os zoológicos, transformar ali num grande parque para fazer piquenique, para as crianças correrem livres, né, sem bicho preso. E Sim, meu concordo. segundo ato vai ser passagem de graça, ônibus de graça. E o terceiro, destampar Belo Horizonte, para a gente voltar a ver os rios, né? Tudo Proibir tapado, essa queimadas, né? cidade de Então, cimento. proibir queimadas. Claro, agora eu proibi Eu queimar. tenho um projeto muito interessante sobre isso. Pois é. Mas depois, então, a gente conversa para a gente fazer um plano de governo juntas, Roseli. Um plano de governo para Belo Horizonte. Vamos Prefeito transformar José Eu Belo tenho Luiz, um plano vice muito bom. Roseli. Um plano Oi? muito bom. Prefeito José Luiz, vice Roseli. Não, Isso. eu só Já posso vai ser- se candidatar no próximo eleição já, José? Eu voto, hein? Já, mas o problema todo é que se eu for eleito, em um mês eles me caçam. Imagina, se eu destampar a cidade toda, para a gente ver os rios todos. Transporte tem que ser de graça. Né? Acabar com o zoológico imediatamente e deixar os bichos livres e felizes. Né? Tem muito mais coisa também, né? Moradia para todo mundo. Todo um grande dinheiro da apartamento cidade, e né? toda Fechando o casa zoológico. que estiver desocupada vai servir para pessoas morarem. Não tem cabimento as pessoas morando na rua com apartamento e casa vazia. Né? Aí pronto. Aí quando eu fizer isso, dia seguinte Zé Luiz caçado, preso. Eu vou... Ó, José, não esquece de mim, não. Quero fazer parte desse projeto. Acho interessante. Legal, mas você sabe que ele não vai Eu ficar tenho um uma mês no empresa da área poder, de né? segurança pública. Você sabe que nós temos uma empresa da área de segurança pública que faz pesquisa. Olha aí, ó, já é uma coisa boa. Ó, excelente. Ó, isso mesmo, eu acho que antes de tomar posse, ele já me caça o meu mandato. Mas a gente tem que tentar, né? Então, gente, voltando lá mas a gente precisa de alguém que tenha coragem de tentar fazer. Se a gente não tentar, não acontece, não é mesmo? Tem que tentar. As pessoas já acham que não vai dar jeito. Eu acho que. Mas você sabe que eu já tentei, né? Eu já fui pré-candidato a prefeito, mas o partido político eu perdi por 7 votos a prévia do partido. Aí não fui. Mas Não, a minha ideia era essa. conta conosco. A primeira era destampar BH. Vamos ter nossos rios de volta. Cidade cheia de rio, tudo tampado aqui. Você imagina como é que Vai tem acabar com nessas... muito condomínio fechado. Claro, liberdade, gente, sem muro. Sem muro. Né? Acabar com a guarda municipal também, imediatamente. Acabar com a guarda municipal, deixar ele sem armas. Deixar ele sem armas, isso. Eu acho Eles que vão acabar não, mas deixar ele sem armas. Que eu E não deixar sem armas e deixar armados, não. eles acolhendo a população, protegendo os bichos Fiscalizando livres, mesmo o meio ambiente, que eu e faço o papel deles. protegendo as pessoas em situação de rua, até as pessoas saírem da rua. Olha só, que lindo! Nossa, adorei meu projeto agora, vou escrever. Dá direito para ciclista, né? Isso também. Claro, isso, proibir o automóvel de circular em vários lugares da cidade, quarteirões fechados, ciclistas, ônibus de Pelo amor graça de para que Deus, Zé automóvel? Luiz. Na orla não, porque é o único caminho que eu chego na minha casa. Não, mas a gente vai colocar ônibus, metrô, transporte público de graça, eficiente, qualidade. Aí acaba com o automóvel, acabou. Gente, manda eu parar de falar, que agora eu estou viajando, mas você parece até que... Deixa eu voltar para a nossa aula aqui. Mas vai ver, eu vou tentar candidatar de novo. Vocês votam em mim? Com certeza. Vota, Garantido. tá doido? E eu quero fazer parte do projeto ainda por cima. Uma BH Isso sustentável. Todo mundo andando de bicicleta. Isso aí, uma BH livre, sustentável. Isso aí. Acabar com a emissão de carbono. Isso! Vai ser um exemplo de cidade para o mundo. Aí a gente vai pegar assim, todo mundo vai querer vir aqui conhecer e copiar. Lindo demais essa cidade. Mas olha só, então, vamos voltar lá. A ideologia, no sentido positivo, então é isso. Ou seja, portanto, nós estamos condenados a nós mesmos. É o primeiro elemento fundamental. Não tem como a gente ver o mundo que não seja por meio do que a gente pensa, do que a gente é, do que a gente estudou, do que a gente viveu, né? E de tudo que a gente sente, dos nossos medos, etc, etc. Certezas, dúvidas, coragens, etc, etc. É tudo isso junto. Isso, então, a gente vai chamar, portanto, de ideologia. Nós somos seres ideológicos. A gente vê o mundo por meio de nós mesmos, inevitavelmente. Por meio de nossos valores, por meio do que a gente estudou, né? Evitando, portanto,
né, o preconceito, as certezas, porque o preconceito e a certeza nos impede de conhecer. Então, é pensar livre. Quanto mais coragem a gente tem, né, mais liberdade a gente pode ter. Quanto mais a gente se abre, né, para o mundo, maior possibilidade de liberdade a gente pode ter. Né? Agora, há a ideia de ideologia no sentido negativo da palavra. O que é ideologia no sentido negativo da palavra? É quando, então, se aproveitando dessa premissa. Nós temos uma premissa real. Isso é real. Qual é a premissa real? É a condição da vida. É que toda vida é autopoética. E, portanto, nós, como seres vivos, somos também autopoéticos. Toda vida é autorreferencial. Né? E, logo, para a gente se, né, comunicar com o mundo, a gente vai sempre acessar o mundo por meio de nós mesmos, dos nossos sentidos, da nossa racionalidade, né, do que a gente estudou, conheceu, etc, etc, etc. É daí que, quanto mais a gente estuda, né, quanto mais a gente está aberto ao conhecimento, mais do mundo vai se revelando, mais a gente conhece. E quanto menos a gente estuda, e quanto mais preconceito a gente tem, menos do mundo a gente conhece. Né? Então, esse é um primeiro elemento. De posse dessa premissa, o que o poder começa a fazer? O poder começa, então, a falar, olha, como é que eu vou fazer com que essas pessoas ajam do jeito que seja do meu interesse? Que essas pessoas acreditem no que eu quero que elas acreditem e que elas, então, portanto, pautem a sua vida, né? Por isso que eu digo para elas que é o certo ou que é o bom. Ou seja, o poder vai utilizar justamente dessa condição. Olha, estamos nós aqui com os nossos óculos, né? Que é a nossa história de vida, o nosso conhecimento, os nossos sentidos, sentimentos, etc. Aí, o que o poder vai fazer? E o real está ali. Aí o poder vai chegar e vai criar uma barreira. Vai criar uma barreira entre... mas um livro não é uma barreira, ao contrário. Mas tem alguns livros que mentem muito, então pode ser. Vai criar uma barreira, né, entre nós e o que está fora de nós. Ou seja, aqui a gente não consegue mais enxergar o real, ou seja, nós não vamos mais construir a nossa realidade sobre o real, mas a gente vai construir a realidade sobre uma falsa construção da realidade, do real. Uma falsa construção do real. Então, aqui tem dois conceitos que rapidamente são importantes para a gente entender isso. Qual é? Primeiro, o real. O real é esse absoluto, esse todo. A verdade. Né? Ou então, para a teologia, a verdade, né? Para a Bíblia, Deus. Né? Deus é a verdade, é o todo. Né? Ou para a física quântica, universos, multiversos. Né? Então, a verdade é esse todo que está ali. Agora, a gente, né, nós aqui, seres humanos, a gente vai acessar a pequenos fragmentos desse real por meio dos nossos sentidos. Então, por exemplo, a quantidade de sons que tem, a gente não ouve todos. A quantidade de coisas. Por exemplo, aqui o Maturana, esse biólogo, né, ele estuda muito a visão dos animais. E é muito interessante que ele fala, por exemplo, nessa sala, né, que eu estou, que vocês estão, cada um num cômodo, né, da sua casa, nesse cômodo que a gente está aqui, né, existe muito mais informação aqui dentro do que a minha visão do que a nossa visão humana, né, é capaz de perceber, de extrair. Daí, então, que a gente precisa, muitas vezes, de outros instrumentos, como eu falei lá, do telescópio, do microscópio, né, de uma visão de raio-x, de uma visão, o super-homem, uma visão de raio-x, de uma visão disso, daquilo, porque tem muita informação aqui. Mas o meu aparelho ocular ele é capaz de filtrar e tornar real poucas das informações que estão disponíveis para serem vistas agora no cômodo em que nós estamos no presente momento. Tá? Então, a gente vê muito menos do que existe. Por quê? Porque a nossa condição, a nossa racionalidade, a nossa cultura, a nossa condição biológica, né, física, né, nosso aparelho ocular nos permite apenas acessar isso aí do real. Entenderam? Tem um monte de coisa que a gente não acessa, que está aí, que não deixa de estar aí, por exemplo. Né? Aí tem estudos maravilhosos
que no caso, não é o caso da gente aprofundar aqui agora, mas muito legal, né? De neurociências, tem coisas muito interessantes. Por exemplo, o nosso corpo recebe em torno de 40 bilhões, né? Isso é uma hipótese, né? 40 bilhões de bytes de informação por segundo. Só que a gente é capaz de perceber e tornar consciente cerca de 8.000 bytes. E ao mesmo tempo que você está aqui, por exemplo, tá um calor danado, né? Aí eu estou sentindo calor, né? Não estou sentindo vento, que não está entrando pela janela aqui, né? Aí a gente está sentindo um monte de coisa. Mas a gente começa a focar em algumas coisas, a gente então vai perceber, né? Ou atentar apenas para aquela coisa. Olha aqui tem outro ponto interessantíssimo, gente. Vocês começaram a fazer pergunta, eu estou viajando na maionese. Gente, na hora que vocês quiserem que eu pare de viajar na maionese, vocês falam. Então, olha só, interessante. Então, quando você foca, você concentra, né? Eu estou concentrado na aula. Então, eu não estava, até o momento agora, que eu olhei e que vi que não tá, as plantas não estão mexendo, que agora eu comecei a sentir calor também. Isso já vai atrapalhar um pouco a concentração da aula. E você tem outras coisas que estão disponíveis para a gente perceber e sentir, né? Então, são coisas que estão aí, né, que a gente pode focar nelas, né? O som, agora eu estou ouvindo o som do alarme do carro lá na garagem, será que estão roubando meu carro? Aí, agora, né, enfim, tá um monte de coisa, mas a gente foca, a gente concentra, a gente não vê, né, não percebe, né, conscientemente isso, mas está aqui, está acessível. Então você tem, né, um monte de informações que chegam, mas que a gente elimina, que não estão acessíveis, que é a maior parte. Você imagina, de 40 bilhões de bytes, a gente torna possível o acesso a 8.000 bytes por segundo. É muito pouco que a gente acessa, né, do mundo. E esse acesso, ele é por meio de muito do nosso programa mental. Vamos imaginar, então, a gente como se a gente fosse um computador, né? A inteligência artificial tenta imitar o ser humano, né? Então, é isso. Ela vai funcionar, nós vamos funcionar dessa maneira, né? O que seria, então, isso? Olha, quanto mais a gente tem medo, quanto mais certeza a gente tem, menos a gente percebe, não só do ponto de vista racional, mas com relação à visão, ao olfato, à audição, né? Por exemplo, a gente tem, como fosse um programa. Antes das coisas, né, a racionalidade que a gente está discutindo, a racionalidade moderna, né? A racionalidade moderna é uma programação. Nós, modernos, fomos programados, como se fosse um programa de computador, para pensar desse jeito, interpretar desse jeito, e logo o que não está dentro dessa programação a gente descarta. A gente nem percebe, a gente nem ouve, né? Nem vê. Olha que interessante isso. Então, há umas pesquisas, eu tenho um livro, aí depois eu vou também selecionar para vocês, mandar uma foto deles para vocês. Então, o que acontece? E tem dois livros, um de neurociências. O que acontece, então? A nossa programação mental vai fazer o seguinte: olha, existem coisas para as quais a gente está preparado, ou seja, a gente considera isso a realidade. Lembrando, então, sempre que o real é esse absoluto e a realidade é a interpretação que a gente faz das coisas sobre o real. Então, é aquilo que a gente consegue acessar e tirar do real. Mas a gente vai sempre tirar, obviamente, quando a gente não tem a visão do todo, sempre isso vai ser distorcido, isso é pouco, é pouco. Mas a gente, pelo menos, está construindo a nossa realidade, a nossa percepção do mundo sobre o real. O problema hoje é que tem milhões de pessoas que estão construindo a sua realidade sobre o irreal, sobre fake. Ficam mergulhados nisso aqui o dia inteiro. Então não há mais nenhuma conexão com o real. Isso é muito grave. Você imagina, quando as pessoas perdem a conexão com o real, isso no campo da psicanálise seria delírio, né? Mas o que a gente pode comparar, né, mal comparando, obviamente não é um sintoma do delírio, né, para a psicanálise, mas é um delírio político provocado, um delírio, né, que é justamente essa desconexão com o real. Mas a desconexão com o real vem justamente por meio da ideologia no sentido negativo. A ideologia enquanto encobrimento. Ou seja, quando então a gente está olhando para o real ali, aí chega o poder e põe uma tela aqui na nossa frente, né, e nos obriga a ficar enxergando só essa tela, só essa tela.
Aí a gente vai começar a pautar a nossa vida, os nossos valores, o nosso comportamento, pelo que a gente está vendo na tela, e não pelo real. Isso é o 7 de setembro muito ali. É que as pessoas estão mergulhadas na tela e perderam totalmente a conexão com o real. E não adianta, se a gente pegar na psicanálise, ensina isso. Como é que você vai tratar uma pessoa delirante? Obviamente que aqui é o outro conceito de delírio, tá? A gente está emprestando a palavra delírio para o campo da ideologia negativa, ou seja, como que essas pessoas estão sendo, na verdade, afetadas negativamente. Elas estão sendo induzidas ao erro, né? Elas estão sendo levadas à ignorância. As pessoas são vítimas. Por isso que a gente tem que ter muita paciência com as pessoas que são vítimas da fake news, da inteligência artificial, né, e desses grandes bandidos que têm muita informação e muita tecnologia. É aquela palestra, vocês ouviram minha, que vai explicar isso aí. Então, você começa, portanto, a construir a sua realidade. São pessoas. A gente pensa assim, nossa, tem familiares da gente, tem ex-amigos, etc., né? É porque é difícil, né, manter amizade também, assim, mas que a gente gostava muito e que, de repente, entraram nesse delírio, né? E são pessoas boas, que têm valores bons, mas que estão construindo justamente o seu real, né, com base em seus valores, em suas crenças, mas sobre algo que não existe. Essa é a grande questão. Esse é o grande poder contemporâneo, né? Mas isso já é usado há muito tempo, não de formas tão sofisticadas como hoje. Isso aqui é a inteligência artificial, né, as fake news, isso é muito sofisticado, tanto que o delírio atinge mais pessoas, mas já teve isso. E outras vezes também já atingiu milhões de pessoas com outras estratégias, com outros mecanismos de afastamento da pessoa da realidade. E levando a pessoa a mergulhar num emocional radical, né? Mergulhar no ódio, etc. Isso foi o fascismo, né? Isso foi o nazismo, que agora é reeditado com mais sofisticação, né, na contemporaneidade, no Brasil, nos Estados Unidos, em vários outros lugares. Bom, então, esse poder que se interpõe, ele começa a fazer isso para a gente, né? A gente não mais, ele nos impede de ver o real, nos impede de acessar o real. Mesmo esses fragmentos de real que a gente pode ter acesso, sabendo que a gente não tem acesso a todo o conhecimento e a todo o real, porque isso aí, né, é ainda muito, né, muito distante. Se é que, né, mas aí entra outra discussão, aí não vamos entrar nessa outra discussão agora não, mas é uma discussão interessante também que a física quântica traz, e de outro caminho, né, semelhante à física quântica, parte de uma teologia séria, né, também traz. Mas isso são outra discussão que a gente pode fazer depois, mais adiante. Então, isso é ideologia no sentido negativo. Ou seja, é a distorção proposital. É quando as pessoas distorcem a realidade, né? Quando elas distorcem a nossa percepção do mundo. E com isso nos levam a fazer coisas que nós não faríamos se a gente estivesse vendo o real. E se a gente tivesse em um estado de equilíbrio químico do corpo, porque as pessoas também são diariamente alimentadas a sentir ódio. Então, vocês veem que é impossível dialogar. Você tenta dialogar, fecha o ouvido, não ouve uma palavra. Não ouve uma palavra. E não adianta pela via do diálogo, tem que ser pela via do afeto. Tem que dar muito amor para essas pessoas, né? Mas aí haja paciência também. Mas é o único jeito. Contra o ódio, só o amor. Se a gente ficar com ódio também, aí dançou tudo, aí acabou. Aí acabou. Então, a única maneira de vencer o ódio é o amor. Isso exige muita paciência da gente, né? Então, essa vai ser minha campanha, meu mote da minha campanha para prefeito, né? Contra o ódio, só o amor. Não, né? Não, não pegou, não. Depois a gente imagina umas coisas mais. Mas, bom, eu já Não, estou esse aí brincando, ficou tá? muito baratinho, esse aí. Ficou. Não, tem que ser uma coisa mais, assim, impactante, assim. Mas isso é impactante, gente. Não pode ser ruim falar em amor, mas foca. Então, aí, estou falando para mim mesmo, foca, Zé Luiz. Então, aí o que a gente tem? Você tem, então, determinados instrumentos que são utilizados para a ideologia no sentido negativo, para distorcer isso. Então, eu falei isso tudo aqui, porque eu estava, né, respondendo
as perguntas e tudo, nós viajamos na maionese, mas agora a gente volta, então, fechando as janelinhas lá, voltando para o caminho que a gente estava para a gente finalizar, enfim, essa parte aqui da matéria. E aí, eu estava vendo se tinha mais alguma pergunta aqui. Então, o que acontece? Quais são os instrumentos? Por exemplo, o indivíduo. Vocês já devem ter cansado de ouvir falar que o individualismo é uma condição da natureza humana, que o ser humano ele é naturalmente egoísta, que o ser humano é naturalmente competitivo, não é mesmo? Vocês já devem nossa, tem muita gente que fala isso. E isso é uma tremenda, monumental, gigantesca baboseira. Isso é ideologia no sentido negativo. Por quê? Primeiro, né, se a gente estudar um pouquinho de biologia contemporânea. Que lindo, Clara. Linda ou linda? Já perguntei, Clara, mas, que bonitinho, gente. Bonito demais. Parabéns. Olha só, Clara, e olha que bom que ele já está ouvindo essa aula e ele já tá tudo sendo registrado ali. O menino vai nascer um menino para a diversidade, para a liberdade. Né, Clara? Olha. Ah, que difícil. Olha só, gente. Isso é a coisa mais gostosa do mundo. Tá conversando. De fato, Chico. Né? Ah lá, ela tá conversando muito. Bonitinho, gente, demais. Aí, Pois é, então, a gente estava falando o quê? Agora, isso, dos mecanismos ideológicos. Então, por exemplo, transformar o individualismo, que é um dado cultural, isso existe em algumas culturas específicas. Inclusive, antes da modernidade, isso não existia. Essa ideia do indivíduo dissociado da natureza é uma construção cultural. Isso não é natural. E eu dizendo, a gente pode destruir isso de vários mecanismos. Por exemplo, a biologia contemporânea. Nós somos seres que somos seres, além de autopoéticos, nós somos ecossistemas. Nós não somos simplesmente um indivíduo dissociado da natureza, de jeito nenhum. E o que eu estou falando aqui é o basiquinho do basiquinho do basiquinho. Nós somos seres compostos que no nosso corpo, sobre o nosso corpo, sob a nossa pele, né, dentro do nosso corpo, existem bilhões de seres vivos, singulares, vivendo dentro da gente. Né, de bactérias que a gente precisa para fazer a digestão, para viver. Se esses seres vivos que existem dentro da gente começarem a brigar entre si, a gente morre, desequilibra o nosso ecossistema. Então, primeiro, né, nós não somos esse indivíduo, né, essa armadura, essa coisa fechada, que não se comunica com fora, não é. Não é. E isso que eu estou falando, gente, é o básico, do básico, do básico, do básico. Não existe esse indivíduo. Isso é uma invenção cultural. Segundo, logo, nós, como ecossistema, compostos por singularidades, integramos também outros ecossistemas, sem os quais a gente não vive. E a gente integra um outro ecossistema, que integra um outro ecossistema, que integra um outro ecossistema, que integra outro ecossistema, e aí vai o universo e o multiverso, e assim por diante. Isso é maravilhoso, gente. E as pessoas acham que a gente está aqui. Né? Mal tem. Tem gente que ainda acredita que a Terra é plana. É porque você é comunista, né, professor? Isso, é porque eu sou comunista, porque os comunistas estudam muito. Sim. Gente, meu Deus. Ontem eu recebi uma coisa assim, falando, na universidade só dá professor comunista. Estava a coisa lá, como é que chama esse meme, né? O meme. Mas que culpa que a gente tem que a direita não estuda? Isso, na universidade só tem esquerda, pessoal. Que culpa a gente tem se a direita não passa no concurso, né? Mas isso é brincadeira, tá? Brincadeira. Foi um meme que eu recebi. É só uma brincadeira. Mas assim, pois é. E aí tem gente que a Terra é plana. E aí, outro dia, assim, eu estava estudando o vento. Sabe que barato que é? O que causa o vento? Para os terraplanistas, é um grande aparelho, é uma grande. Como chama isso? Ventilador, né? Que Deus colocou ali. Né? Então, é o Deus
do trovão. Vocês ligaram então, né, professor, o ventilador, que eu tô com um calor infernal aqui. Depois esqueci, deu pane. Eu vi essa notícia hoje lá no. Estão fazendo manutenção. Estão fazendo manutenção do ventilador. E Deus não está querendo soprar, não. Fala, deixa esse povo sofrer um pouquinho, que eles estão muito chatos. Aí, porque Deus pode resolver soprar. Fala, né? Aí vem. Mas você sabe que o vento, que no calor, olha, é óbvio, no calor, as moléculas, a distância entre as moléculas, né? E vento, e tudo é molécula, né? Tudo. Cheiro tudo é átomo, tudo é átomo, tudo é átomo. Né? No calor há uma dilatação. E no frio há uma contração, né? De tudo. Então o vento funciona assim. Por exemplo, quando você está no mar, por que venta tanto do mar em direção à Terra? Né? Deixa eu lembrar disso aqui agora, porque isso eu estudei outro dia. Mas é a dilatação. O ar dilatado, ele se abre e o ar frio entra no ar dilatado. Isso. Porque, então, né, o ar do mar bate sol o dia inteiro, né, no chão, lá na areia e no mar. Só que na areia penetra menos, no mar penetra mais. Logo, quando aqui na água esfria mais rápido do que na terra. Logo, né, então, o vento do mar, isso é lindo, né? O Clube da Esquina. Aí o vento, o ar que está frio aqui sobre o mar, mais frio, não frio necessariamente, mas mais frio do que o ar que está sobre a terra, né? Ele está mais condensado e aqui está mais aberto, aí ele vem para cá. Isso é o vento. Olha que barato, gente. Eu descobri isso outro dia, né? Que acabou com a minha crença de que era um ventilador cósmico, né? Ou então o sopro de Deus. Né? O mais barato. E aí você tem. Aí vem uma coisa, sabe que o povo andou criticando muito, né, a Dilma, porque a Dilma falava que é possível estocar ar. Sim, é possível estocar ar com criogenia. Isso já é feito na Europa. Né? O ar muito frio, muito gelado, o ar se contrai. Muito calor, o ar expande. Então você pode estocar ar contraído e depois, se você aquece, você solta. Psh. Olha que barato. Nas obras do expressionismo, eles já estudam o vento. Oi? Na obras expressionistas, eles já estudam o vento. Sim. Na velocidade nas suas obras. Legal, né? Então, eles colocam exatamente nas pinceladas que eles colocam, exatamente a velocidade do vento. Então, que você já estudar desde aquela época, ela gostava em técnicas de arte em cima disso aí. Isso é legal demais. E assim, e isso não diminui nada por exemplo, da religião, da teologia, né? Da teologia. Eu gosto muito de ler teologia. Eu tenho muitos amigos aí na PUC que são teólogos, professores de ciência da religião e tudo. E eu tenho lido muito. Agora estou estudando muito o Apocalipse. Estou ficando cobra no Apocalipse. Mas isso não diminui de nenhuma maneira, né, a imagem de Deus. Né? Mas só que muda. Em vez de você imaginar aquele Deus de barba branca que fica soprando vento, você vai imaginar um Deus dos multiversos, né? Um Deus do átomo, do infinitamente microscópico e do infinitamente gigante. Você imagina, é um Deus gigante, um Deus que dá inteligência para as pessoas entenderem a sua criação cientificamente, entender o vento, entender os multiversos, entender a galáxia, entender o átomo. Nossa, eu prefiro muito mais esse Deus do que aquele Deus que fica e enchendo o saco de todo mundo, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Que isso, gente? Deus é gente boa, imagina. Quanto mais as pessoas são abertas, mais gente boa elas são. Quanto mais você vê as pessoas raivosas são as pessoas que têm medo do conhecimento. Então, você imagina, Deus é só bondade, gente. Deus é só amor. Por isso que Deus é só amor. Porque é o conhecimento de tudo. Logo que é óbvio que ele tem que amar tudo, né? Porque ele entende tudo. Né? A gente fica com raiva quando a gente não entende. Aí a gente sente medo, aí a gente agride, briga, xiga, né? E assim por diante. Então, é muito legal estudar, estudem. Gente. Então, aí chegamos no individualismo. Qual é o mecanismo ideológico, então, ali? Quando eu atribuo, isso é um mecanismo ideológico, vou explicar agora. Quando eu atribuo a algo que é criado pelo ser humano, que é, portanto, histórico, nós somos seres essencialmente culturais e históricos. Se eu atribuo, né, algo que nós, seres humanos, criamos, e eu chamo isso de natural,
eu estou contando uma mentira. Mas eu estou usando, né? Eu estou contando essa mentira de uma maneira, muitas vezes, sutil, ou sofisticada, ou pseudocientífica, para legitimar essa mentira e fazer com que as pessoas percebam essa mentira como algo que é. Como algo que é, e não como algo que pode ser e pode não ser. Então, por exemplo, no século XIX, os economistas liberais começaram a chegar e atribuir a ciência econômica, que é uma ciência social, comportamental, cultural, criada pelo ser humano, para servir ao ser humano, né? Transformam essa ciência em uma ciência natural, coisa que ela não é. A economia não é uma ciência natural, né? Mas elas atribuem, isso é ideológico, isso é mentira. E é uma mentira sofisticada para enganar a pessoa. Então você chega e fala: não, a economia é natural, gente. Deixa a economia caminhar por si só. Né? Não tem que ter intervenção do Estado, não tem que ter intervenção do ser humano. Deixa, ela é natural. Mentira, ela é natural de coisa nenhuma. Em nenhuma universidade do planeta a economia é classificada como ciência natural. Em nenhuma. Nem na tão cultuada escola de Chicago, por alguns neoliberais, em nenhuma universidade do planeta, né, é considerada uma ciência natural. A economia é ciência social aplicada. Portanto, ela é histórica, cultural, comportamental. Nunca se esqueçam disso. E quando chega alguém, então, e atribui algo da natureza a algo que é da história, essa pessoa está enganando a outra pessoa. Então, quando a gente fala em economia natural, quando se fala em direito natural, olha que bobagem, direito natural. Aí o sujeito chega e fala: direito natural, propriedade privada é o direito natural. Não, ao contrário. Não tem nada menos natural que a propriedade privada, não é mesmo? Isso é uma invenção que não supera 2000 anos, a propriedade privada. Né? Ou o individualismo é uma invenção que não supera 500 anos, o individualismo. Isso é cultural, portanto, a gente pode escolher ter ou escolher não ter. A gente pode adotar porque concorda ou adotar porque não concorda. Mas as pessoas, para evitar que as pessoas pensem, e o objetivo do poder, quem está no poder, quem está ganhando, né? O que o poder quer? Quer que as pessoas não pensem. Então, sai repetindo isso. Isso é da natureza. O sujeito é naturalmente individualista, é naturalmente egoísta. Mentira, mentira redonda, mentira bruta, mentira horrorosa. Né? Isso é desmentido, se desmonta isso com com a história natural, com a biologia, com a física quântica. A física quântica, você tem uma experiência mental realizada, né? Na física quântica, você pega, por exemplo, dois átomos que foram... Isso é lindo. Dois átomos que foram criados no mesmo momento, né? Como o Big Bang. Todo o nosso universo foi todo criado ao mesmo momento. Significa, então, que o nosso universo é um corpo só. Nós somos todos o universo. Mas o que essa experiência faz? Olha, essa grande explosão de algo que era micro, invisível aos olhos humanos, né, que era pesado, era muito pesado, e que explode porque você tem a gravidade contraindo tanto, contraindo tanto, contraindo tanto, que aquilo se concentra tanto, tal ponto que uma hora chega e explode. Nessa explosão gigante surge o universo. Né? Em fragmentos de segundo, você já tem, assim, a bilhões de quilômetros, né, de universo se formando, os planetas se formando, etc. Né, essa é a tese do Big Bang. E assim foram criados os vários, né, universos, as várias galáxias e assim por diante, os multiversos. Então, é como se fosse um grande ioiô, né, onde se explode, pum, e a gente ainda está em expansão, né, isso é hoje comprovado por vários estudos da astronomia, etc. A gente continua se expandindo, ou seja, a gente continua se distanciando, né, de tudo. Vai chegar um momento onde a força da explosão se perde e aí começa a contração, até destruir tudo e virar uma pintinha ultra pesada que vai explodir de novo. Ó, por que Deus resolveu fazer essa brincadeira de ioiô com a gente? Isso aí a gente só vai descobrir depois. Agora, né, a gente, com estudo, a gente pode descobrir isso. E esse universo, então, esse que é criado na mesma explosão, né, esses átomos são criados no mesmo momento, eles todos se comunicam. Então, o que seria essa experiência? Por exemplo, você pega dois átomos criados no mesmo momento e manda eles para uma distância imensa. 2 anos-luz, 2000 anos-luz, 1 milhão de anos-luz de distância. Não importa a distância. O que acontecer com esse átomo aqui, acontece imediatamente com esse átomo aqui, independente da distância em que ele se encontra.
Então, você começa já a justamente questionar, né, e dizer, olha, tempo e espaço é muito mais do que a gente imagina, né, na nossa compreensão aqui da Terra. Estou lendo um livro agora sobre tempo, do Rovelli, vou escrever aqui para vocês também, excelente. Então, o que acontece? Aí você vem uma hipótese. Olha, aconteceu uma coisa com esse átomo aqui, e imediatamente esse átomo aqui sentiu. Isso é imediatamente? Ou então essa informação que bateu nesse átomo aqui viajou a bilhões de anos-luz de velocidade, né? Muito mais que a velocidade da luz, etc., e levou essa informação, mas há algum micro fragmento, né, entre o que aconteceu com esse e esse aqui. Não, é imediato. Se é imediato, é por quê? É porque os dois fazem parte do mesmo corpo. E a gente vai falar, essa ideia de indivíduo, nós separados do que está fora de nós, a natureza está fora de nós, e a gente então vai agir sobre essa natureza e explorar a natureza para nos servir, é um grande, brutal erro. Por quê? Tudo é átomo. Tudo é átomo, tudo. Isso é feito de átomo, nós somos feitos de átomo, cheiro é feito de átomo, ar é feito de átomo. Tudo é átomo, parede é átomo, tudo é átomo. Nós somos átomo. Né? Esse óculos é átomo, tudo é átomo. E tudo está ligado, portanto. Está tudo ligado. Nós estamos integrados no todo. Nós somos, inevitavelmente, parte do todo. Então, portanto, não só biologicamente, nós somos, né, seres, nós somos ecossistemas, como também, né, para a física dos átomos, nós somos todos, tudo, átomo. Agora ventou. Né? Isso aqui que significa que ali, agora, o ar estava mais quente, aqui está mais. Ao contrário, aqui está mais quente, ainda é gaguejo isso aqui. Ainda está mais quente, mas é lógico, olha só, aqui está mais quente, está mais dilatado. Lá está mais frio, então veio e ocupou o ar quente dilatado aqui. O vento. E átomo, é tudo átomo. É tudo átomo. Nós somos átomos. Né? Então, isso é o maior barato. Então, o problema não é que haja uma cultura que cultue e que acredite, que defenda, né, que nós devemos ser individualistas. Não acredito nessa cultura, não gosto dessa cultura, né, mas que exista, experimenta aí, vê se dá certo. Né? Você tem liberdade de experimentar. Né? Que nós somos egoístas. É bom ser egoísta, porque aí um vai competir com o outro, né? Um vai pisar no outro e vai ganhar dinheiro, e com isso vai ter mais riqueza. Né? Vamos competir todo mundo. Né? Enfim, tem pessoas que defendem isso, mas que defendam isso e assumam isso. E não que contem uma mentira para as outras pessoas, desavisadas, e falem, não, isso é da natureza humana. Não, porque isso não é da natureza humana. Isso é cultural. Então, se eu transformo em algo que é cultural, histórico, criação humana, transformo isso em ciência natural, eu estou mentindo. A pessoa está sendo desonesta. Defenda a sua ideia porque você acredita nessa ideia. Você acha que o egoísmo é bom, que o individualismo é bom, que é legal a gente passar por cima das outras pessoas, que é legal ter gente muito mais rica do que a outro, que é legal aquele babaca daquele bilionário ir de foguete lá para Marte. Se você defende isso, se você acredita nisso, legal. Defenda isso, mas assume que você está defendendo. Assume que está defendendo. Mas não mente, não. Não vem fazer os outros trouxa, não. Por que não? Porque existem milhões de outras culturas que não são assim. Aliás, como eu disse, antes da modernidade, a maior parte das culturas eram comunitaristas, e é isso que fez a gente chegar até aqui. E o que está nos levando até o final é justamente esse egoísmo. Né? E tão fácil de perceber, gente, é só olhar em volta. Está levando ao fim do planeta é o individualismo e o egoísmo. O fim do planeta não, mentira, o planeta continua. Galáxia continua, os átomos. A gente que vai acabar, a espécie humana que vai acabar. A gente vai virar átomos de novo, a energia nunca acaba. Tem uma vez eu imaginei escrever, mas ia ficar muito horroroso o filme. Imaginei escrever assim, um roteiro, adoro cinema, né? Adoro cinema. Um roteiro para filme de ficção, assim, onde? Porque há diversas teses quanto a isso, e isso hoje, né, até vai se tornando uma hipótese importante hoje no estudo da física quântica, etc. Que é o quê? Qual é a pergunta? Por exemplo, hoje já existem estudos que já testam o início do que vai ser um teletransporte. Vocês já viram teletransporte nos filmes de ficção? Já? Eu amo Star Wars, né? Meu herói de infância é o Spock. Eu queria ser Spock, gente, mas Spock é aquele cara assim, gente, Spock sabia tudo, Spock era super frio, Spock era...
né? É meu herói de infância, mas mas eu ainda continuo meu herói. Eu gosto do Spock. Spock era assim muito. Ele não tinha aquelas coisas exageradas de sentimentalismo, mas eu sou muito sentimental, então, longe do Spock. Aí o teletransporte, ele é algo que começa a ser feito. Então, mas você tem uma grande questão. Você já começa a ser possível, né, transportar microfragmentos, né, ou moléculas, de um lugar para outro lugar. Entra a questão da distância e entra uma grande questão. Olha, daí para você começar a ampliar o transporte, você começar a transportar, então, né, agora eu quero comprar, eu ia fazer, não vai comprar, é porque aqui em casa a gente tem comprado muito na Amazon, né, mas a Amazon é outro babaca bilionário que também gasta o dinheiro, o lucro todo que ganha com a gente para ir passear no espaço, né, esse babaca aí. Mas daqui a pouquinho, oi? Graças a Deus. Mas esse cara não, essa empresa, né, que entrega as coisas em casa, daqui a pouquinho vai ser teletransporte. Você compra tal coisa ali e eu comprei esse microfone, o microfone materializa aqui. Daqui a pouquinho, daqui uns 100 anos, mas pode ser também daqui uns 50 anos, sei lá. Mas isso é factível. Mas o grande problema que eles pensam, os cientistas estão conjecturando será possível transportar um ser humano? Porque a pergunta é, se a alma, olha lá o Descartes, se a alma ela pode ser teletransportada, ou, vamos entender, alma, né, ânima, se o nosso pensamento, se o que está aqui, onde é que está o nosso pensar? Né? O que é o nosso pensar? A gente vai chamar, o nosso pensar é a alma, né? É a nossa alma. Você tem alma em vários sentidos, né? O nosso pensar é a nossa alma, ou seja, se a gente morre, a nossa alma continua, então continua o que nós somos essencialmente, que é o que nós pensamos, né? Ou então acaba tudo. Acaba o nosso corpo e acaba a nossa alma, acaba a nossa razão. Descartes, de novo, né? Acaba a nosso pensamento, isso que a gente é, né? Que está aqui dentro. A gente não é corpo só, né? A gente é espírito, nesse sentido amplo, ânima, né? A gente é pensamento, né? Também, né? É a nossa alma, é o sentimento, a razão. Mas está tudo conectado, né? Essa coisa de separar corpo e razão é algo que foi superada há muito tempo, né? A gente já comentou isso com relação a Descartes. Mas agora você começa a pensar nisso de novo, por quê? Se você teletransporta uma pessoa, né, você vai. Então, a questão é que o teletransporte significa que esses átomos daqui, né, se diluem, essa pessoa aqui se desintegra e integra uma outra pessoa ali, mas essa pessoa é integrada, ela é construída ali com outros átomos. Então, veja bem, não são os átomos dessa pessoa que viajam para lá. Mas é aquilo que eu estava falando. Como os átomos estão todos interligados, como tudo é átomo, então a gente pode fazer desaparecer esse aqui e aparecer igualzinho essa conjunção de átomos, essa conformação de átomos aqui, nesse outro lugar. Isso é o teletransporte. Então você tem lá esse telefone, né? Esse telefone se desintegra e integra lá um outro telefone, não, microfone. Bonitinho esse microfone, né? Comprei na Amazon. Tá? Fazendo. Falta o que fazer, gente. Trancar dentro de casa, a gente começa a procurar microfone bonitinho para passar o tempo. Mas aí ele se integra em outro lugar, com outros átomos. Mas todos os átomos estão relacionados a todos os átomos. A questão é, então, o nosso pensamento, né? O que a gente pode chamar de alma, né? O nosso espírito, o que a gente é, né? Ele também é átomo. O que parece ser é que é também. Ou seja, então se a gente admite, mas são hipóteses, tá, gente? Não tem como ainda comprovar isso. Os caras estão estudando. Então, o grande problema era, você desintegra uma pessoa aqui, essa pessoa se integra lá, mas ela se integra lá sem o pensamento dela, sem o que ela é, sem a alma dela, sem o espírito dela, né? Sem o que está dentro da cabeça dela, se a gente ser materialista, né? Se integra lá, mas se integra sem aquilo que está dentro da cabeça. Então, se esse pensamento nosso é material, ele pode se reintegrar lá, que é a hipótese lá do Jornada nas Estrelas e desses filmes todos aí que tem teletransporte. Então, a hipótese que vai se construindo, e eu concordo isso, porque eu adoro Star Wars, eu acho, e tudo é matéria, né? Então, o nosso pensamento também é matéria. Então, se você se desintegra aqui, se integra lá com outros átomos, inclusive o que a gente é. Então, se desintegra lá o Capitão Kirk,
né, e vai descer num planeta, o Capitão Kirk se integra lá, ele, com tudo que ele é. Vocês já viram esse filme? Esses filmes são muito legais, gente, porque já davam uma sacada. O Star Trek, que eu amo, Star Trek, ele foi uma série do cinema americano, cinema não, da televisão americana na década de 60, 1965, 66, por aí. E eu vi quando era criança aqui no Brasil, que passou no final ainda da década de 60, mas demorava algum tempo que era lançado lá, né, até o seriado chegar aqui. Mas chegava com uns 2, 3 anos de defasagem, ainda na década de 60, 70, começou a passar aqui, e aí começou a aparecer um monte de séries a partir do Star Trek. E eles tinham essa coisa. Tinha, por exemplo, um episódio do Star Trek, era muito legal, gente. Eram filmes muito inteligentes. Mas parece teatro, né? Se assistir hoje, com a tecnologia que tem hoje, parece que é teatro. Extremamente mal feito do ponto de vista tecnológico, mas inteligente em relação ao roteiro. E aí, tem uma vez que a máquina dá defeito, a máquina de reintegração, e o Capitão Kirk é dividido em dois. Os átomos deles são divididos em dois Capitão Kirk, o Capitão Kirk do mal e o Capitão Kirk do bem. Então, ele já começa a pensar nessa coisa da materialização do ser, né? Desse ser interior, do pensar, da alma, do espírito, etc. Né? Dessa materialização desse espírito. E aí eu comecei a imaginar uma série, gente, vou vender para a Netflix, uma série que era assim. O ser humano, essa sociedade humana, né, uma série apocalíptica, acaba a espécie humana aqui, com aquecimento global, né, tudo aqui vai acabar em fogo, apocalipse. Já está pegando fogo, tudo calorzão danado, etc., o gelo derretendo, e aí acaba. Só que os seres humanos não são só corpo. Ficam os átomos do pensamento desses seres humanos. E aí, seres humanos, né, os átomos começam a viajar pelas estrelas. Olha que legal esse filme, hein? Vocês não vão copiar a minha ideia, não vai vender para Hollywood depois, não. Aí os átomos começam a viajar, né? Só que essa ideia, assim, né, de que o ser humano é egoísta, individualista, competitivo, que tem que vencer o outro, que tem que destruir o outro, que tem que ganhar, ganhar, ganhar. Essa ideia está muito, né, dentro da cabeça das pessoas hoje em dia, o que está levando ao fim do mundo. E essa ideia, então, começa a viajar pelos átomos, né, pelo universo. E começa, então, a descer em determinados planetas, levando à destruição em vários planetas. Ou seja, né, como que o capitalismo sai daqui e começa a destruir outros planetas dos átomos das pessoas que acreditam no capitalismo liberal. Gostaram da ideia? Isso é um filme, sim, sensacional. Gostaram? Nossa Senhora, isso é fantástico. Mas eu acho que Hollywood não vai aprovar, não. Hollywood vai falar, não, vai falar o contrário. Eu Esses financio o átomos... seu filme, professor. Hã? Eu financio o seu filme, você tá doido? Ô, Felipe, obrigado. Então vamos conversar então depois da aula agora para a gente começar a produzir esse filme. Com certeza. Legal demais, gente. Eu achei o máximo, assim. É um filme, Se rolar uma verba aqui também, eu quero patrocinar, hein? Ó, legal, Norma. Ah, então, ó. A gente Tamo faz aí. uma produção profissional. Tamo O junto. patrocínio a gente faz, mas o lucro a É. gente quer também, ué. Exatamente. Ô, Maria Aparecida, não preocupa com a reposição dessas aulas no sábado. Sábado não é dia de aula, não. Nós vamos repor essas aulas. Eu vou passando para vocês na medida que vai adiantando, a gente vai dando mais aulas, vai dando vídeos, vai dando textos em palestras, etc., para a gente dar conta de toda a matéria e sem essa coisa de sábado, não, gente. Liberdade, viu a quantidade de coisa que limita a nossa liberdade, gente? Uma delas é diminuir o fim de semana. Isso inclusive faz mal à saúde, né? A gente tem que descansar para a cabeça funcionar, para caber as informações todas dentro da cabeça, não é mesmo? Então, a gente trabalha muito, né? A gente fala, professor, isso é muito interessante. Sabe que grandes empresas hoje já têm isso, mas não vou dar exemplo de grandes empresas, não. Mas às vezes fala assim, às vezes eu estou aqui, sentado aqui na cadeira, olhando para o céu. Aí chega meu filho e fala, você está fazendo nada aí? Não, pai, estou fazendo coisa demais. Você não imagina como é que está a minha cabeça aqui, a 1 milhão por hora, né, dos livros que eu li. Aí você lê um livro, aí você tem que parar, sentar e olhar e pensar, ué. Senão vai tudo embora. Aí você vai pensar, pensar. Nossa, você está trabalhando, gastando uma energia. Impressionante. Não estou brincando, não, gente. Isso é sério. Né? A gente... Exatamente, Mariana. Preciso mesmo. Gente, é isso. E para pensar, né? A gente tem que ter tempo para pensar, não tem mais tempo para pensar. É só, lê isso, lê aquilo, lê aquilo, lê aquilo, lê aquilo. E a hora de pensar, gente? A hora de deitar na rede e ficar pensando.
Aí é que surgem as ideias, aí é que surge, né? Bahia não, um pouquinho, né, pessoal? Ah, Na roça, pessoal, sem nada, sem internet para fazer, filho, 1000 pensamentos que tem. pois é, aí que você cria. Jorge Não é Amado, aquele bom. grande compositor, Jorge Amado falava, ele gostava, tinha umas fotos dele na Bahia, maravilhosa. Agora, em janeiro, estou indo para a Bahia. Aí você chega lá naquela rede, aquele calorzão, mas vem o vento do mar, né? E aí aquele vento batendo, né? Você já sabe explicar agora o vento do mar, né? Aí vem o vento batendo ali, né, no Jorge Amado, e o Jorge Amado imaginando aquelas composições lindas, ele levanta ali, pega o violão, compõe uma música linda, que faz um monte de gente feliz, né? Com as letras minimalistas, né? Letras simples, mas extremamente bonitas, né? Caymmi, é Dorival Caymmi. Jorge Amado é o escritor. Dorival Caymmi, que é poeta e cantor. Dorival Caymmi, ele sentava na rede e deixava o vento vir, e vinha a inspiração, vinha o pensamento, vinha a compreensão do mundo. Ele transformava isso em música e letra para a gente, né, gostar. Coisa linda, gente. É isso. Gente, o povo está aí correndo a 1000 por hora dentro dos automóveis. Ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. É isso. Mas é esse o problema, né? A gente tem que mudar a frequência dessas energias, desses átomos, né? Para que então, quando a espécie humana for extinta, a gente não leve o mal para os outros planetas, mas leve o bem, né? Leve assim no átomo uma canção de Caymmi, né? Uma lembrança do vento batendo nas tardes de Itapuã, Vinícius de Moraes. Olha lá. Ah, gente, isso aí não tem nem comparação. Mas, gente, é isso. Então, agora, a gente fechar, né? Uma vez, já passamos, a gente fechar, vamos lá. O individualismo, então, é essa invenção, ideologizada e naturalizada. E isso, então, a gente pode chamar de um mecanismo ideológico negativo. Ou seja, quando eu uso de formas sutis, elaboradas, para enganar as pessoas. Como, por exemplo, transformar a economia ou um direito numa ciência natural. Coisa que, obviamente, não é. É uma criação do ser humano. Né? E você tem outros exemplos mais recentes, né, que mostram, por exemplo, a ideia contemporânea, por exemplo, da Escola de Chicago, etc. Você tem, por trás disso, uma outra ideologia negativa muito séria. Você sabe o que é? Atribuir à ciência econômica, que é uma ciência social, comportamental, que trata com cultura, valores, comportamento humano, seres humanos, produção, e que usa instrumentos da matemática, mas que não se confunde com a matemática, importante, né? Ciência econômica não é, em nenhum lugar, em nenhuma faculdade, universidade do mundo, uma ciência matemática, uma ciência exata ou uma ciência natural. A economia é ciência social aplicada, igual ao direito, que utiliza instrumentos igual ao direito, da matemática. A gente vai calcular a pena no direito penal, a gente vai calcular, né, crédito, débito, etc., né, no direito tributário, no direito comercial, no direito empresarial, etc., mas nem por isso a gente se transforma em ciência exata. É a mesma coisa com relação à economia. Economia não é ciência exata em nenhuma universidade do mundo. Mas, recentemente, ideologicamente, os caras, para confundir as pessoas propositalmente, e aí confundiu muito, confundiu geral, um monte de gente, né, que começa a falar, não, mas isso aí é cálculo, gente, isso é ciência matemática. Você não pode se contrapor à economia, não. Isso é cálculo. Não, não, não é. É também. A ciência usa cálculo, econometria, né? A ciência econômica usa, mas ela é uma ciência social, ou seja, em outras palavras, ela não é algo exato que se contrapõe ao direito. Então, historicamente, presta atenção nisso. Historicamente, você tem 3 grandes movimentos do direito, né? A relação entre direito e economia, no século XVIII, XIX, no liberalismo clássico, que a gente vai estudar, se colocava o direito e a economia em campos distintos. O direito não entrava na economia, a economia não entrava no direito. Bem, ficava com os campos distintos. E daí surge, mas a economia começa a ser atribuída à economia uma força grande, com a força da natureza. E ao direito também. Direito natural aqui, economia natural aqui, laissez-faire, laissez-passer, liberalismo. Né? Isso é falso. Depois, no século XX, viu que esse negócio não funcionou, nós vamos estudar isso detalhadamente a partir das próximas aulas, né? A partir de amanhã, a gente vai ver então que o direito ele tem que subordinar a economia. Porque se você cria uma autonomia da economia, né,
você esquece os direitos das pessoas. Direito à vida, direito à liberdade, direito à locomoção, direito à saúde, direito à educação. Ou seja, a economia de uma sociedade, em um país, ela tem que servir para permitir que as pessoas comam, trabalhem, sejam felizes, etc. Então, o direito, no século XX, começa a dizer o seguinte: olha, agora nós temos constituições, como a nossa Constituição de 1988, constituições que vão limitar, condicionar e direcionar a ação econômica. Mas como a ação econômica e como a teoria econômica é uma teoria social aplicada, que usa a matemática como instrumento para chegar a seus fins são fazer as pessoas viverem bem, essa é a finalidade da economia, fazer as pessoas, todo mundo comer, morar, estudar, ter saúde, educação. Então, você vai falar, um direito vai condicionar. Agora, toda a política econômica ditada pelos governos, pelo poder, etc., tem que ter como objetivo o bem-estar das pessoas. Isso vai ser chamado estado de bem-estar social. Isso vai se espalhar pelo mundo após a Segunda Guerra Mundial, mas começa, né, no México e na Alemanha em 1917, 1919. E vai se espalhando a partir de 1920, aí vem o fascismo, o nazismo, nós vamos estudar, depois, após a Segunda Guerra Mundial, o Estado Social ele se espalha para o mundo. Se você pensar hoje, quais são os países do mundo onde há bem-estar, saúde, educação, previdência, economia equilibrada, emprego, etc.? Os Estados sociais. Né? Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca, são estados sociais, ou seja, é uma presença forte do Estado na economia, dizendo como que tem que funcionar a economia, porque a economia tem que servir para quê? Para que todo mundo tenha emprego, quem não vai ter emprego vai ter renda mínima, que todo mundo vai morar, todo mundo vai comer, todo mundo vai estudar e todo mundo vai ter saúde. Isso a gente chama, então, né, da economia social, né, economia social de mercado, que é a economia, por exemplo, da reconstrução da Alemanha do partido da Angela Merkel, que muita gente fala Angela Merkel conservadora, mas a economia alemã é ainda hoje uma economia social de mercado. Nós vamos estudar, então, isso. Não tem nada a ver com o liberalismo norte-americano, que não funcionou no século XVIII e XIX, vai ser abandonado no século XX e que hoje reaparece como mentira por alguns neoliberais que querem ganhar muito dinheiro, a gente vai estudar esse conceito, ou por algumas pessoas desavisadas que vão seguindo aquilo ali como se fosse fundamentalismo religioso, que resolveu acreditar naquilo, porque simplesmente resolveu acreditar naquilo. É isso, é igual se fosse time de futebol. Resolvi torcer para esses caras aqui, neoliberais, né? É o fabuloso MBL, que agora fez uma manifestação gigantesca em São Paulo, vocês viram, né? E esse povo assim, fala, olha, eles não leram, não estudaram, não sabem do que se trata, mas eu resolvi acreditar nisso aqui, pronto, eu vou acreditar nisso aqui até a morte. E vou bater, né, para defender isso aqui. Então, a gente tem uma economia social de mercado, que são as economias que ainda funcionam bem no mundo. Ou, do outro lado, a grande economia do mundo hoje, que também é uma economia controlada 100% pelo Estado, que é a China. A gente já mencionou, mas que é diferente também eu já estou acabando, Carolina, desculpa, já passei do tempo, né? Mas é porque a gente vai... Mas então, só terminando, então aqui, nós vamos trabalhar esses conceitos todos, etc. Essa coisa, então, né, que tem hoje, é de transformar, por exemplo, a economia em uma ciência exata, coisa que ela não é. Mas olha só o efeito ideológico disso. Se as pessoas passam a acreditar que a economia é matemática, o que você deduz disso aí, obviamente? Olha, então, não adianta eu fazer uma lei federal dizendo que 2 mais 2 é 5, porque 2 mais 2 vai continuar sendo 4, não é mesmo? Não adianta eu fazer uma emenda à Constituição dizendo que 2 mais 2 é 5, porque 2 mais 2 continua sendo 4. Em outras palavras, não adianta o Estado querer regular a economia, porque a economia é matemática, né, e Estado é política. Errado. Um fato absolutamente errado, que é absolutamente contraposto hoje pelo que ainda restou, né, de uma economia capitalista que funcione, que é o capitalismo social da Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia, Holanda, etc. Holanda menos, mas também Alemanha, né? Ou então é a China contemporânea com uma economia de mercado não capitalista, fortemente regulamentada e que compete com o capitalismo internacional, em nível internacional, mas que internamente é uma economia dirigida pelo Estado, né, de uma economia de mercado não capitalista. Então, a gente tem o próprio real se contrapondo a essa teoria do século XIX. Né? E a gente vai, então, estudar essas coisas. Mas isso é ideologia, isso é mentira. Que aí vem o argumento do sujeito e fala, mas isso é matemática, professor. É só fazer cálculo, você não pode contrapor o direito à matemática. Não.
A questão é que não é matemática. Não é matemática. E, portanto, não só eu posso contrapor o direito à matemática, como eu posso obrigar que a ciência social e econômica se adeque ao respeito, ou sirva, portanto, para viabilizar o respeito aos direitos sociais das pessoas. Saúde, educação, previdência, etc. Bom, e aí o toque final da racionalidade moderna é transformar a natureza em recurso natural, que aí é o contraponto a tudo isso que a gente comentou na aula de hoje, né? A física quântica, a biologia contemporânea, né? A filosofia, ou seja, transformar a natureza em recurso a ser explorado, né? É algo que a gente já viu, nos trouxe muitos bens de consumo maravilhosos que a gente adora, né? Celulares, computadores, automóveis lindos, etc. Muito bem. Só que se a gente continuar reduzindo a natureza a um recurso para satisfazer as nossas necessidades, nós seremos expulsos do planeta. E já começamos a ser expulsos do planeta. Isso é um outro fato que está posto aí, né, pela ciência. E aí, então, é isso. A gente tem que pensar se a gente quer, né, continuar consumindo, né, automóveis de luxo e concorrendo e fazendo com as outras pessoas, né, enfim, pisando nos outros para a gente vencer essa coisa, ou a gente quer... Ixi, acabou o meu tempo em buscar minha filha no colégio. Ou então a gente quer... colégio não, estádio. Ou então a gente quer um mundo onde a gente possa ser feliz, né? E não vai precisar, obviamente, desse monte de quinquilharia, né, que a gente tem na contemporaneidade. Então, aí, o último elemento que marca a racionalidade moderna é justamente isso. É achar que a natureza é simplesmente algo que está ao nosso serviço para a gente explorar e satisfazer as nossas necessidades materiais. Coisa que se mostrou, né, que não é, e que mais não pode ser, porque senão a gente desaparece daqui. Ô, gente, com isso finalizamos finalmente essa parte da matéria, né? Na próxima aula a gente vai entrar em algo mais que é aí a formação do Estado Constitucional, né? Então é mais história do direito, né? E aí a gente vai depois entrar em mais técnicas jurídicas, né? Dos sistemas jurídicos, sistemas políticos, etc. Gente, prazerão, bom demais, sempre bom estar com vocês. Falou, De professor, ótima nada. aula. Obrigado, até amanhã. Falou, até amanhã. Nós estamos aí. Falou, José. Até amanhã. Falou, até amanhã. Amanhã continuamos. Valeu, Zé. Falou, Até abraço. mais. Vou terminar a gravação aqui.